Você já sentiu que está tentando crescer espiritualmente, mas parece que algo invisível segura você? Como se existisse uma muralha entre você e aquilo que Deus tem preparado. Às vezes, não é falta de vontade, é algo mais sutil, algo que você nem sempre percebe, mas sente o impacto. No desânimo que aparece sem motivo, na oração que sai fria, no vazio mesmo, quando você sabe que Deus está ali. Não é falta de fé, é o peso que vem sem avisar. É aquela sensação silenciosa de estagnação, como se a alma estivesse respirando por aparelhos. Talvez ninguém veja, talvez você sorria, sirva, ore, mas lá dentro algo não está se movendo. Isso, meu irmão, minha irmã, não é fraqueza sua, isso é batalha espiritual. E você não está sozinho. Respira comigo agora, de verdade. Fecha os olhos por 3 segundos e tenta lembrar a última vez que sentiu que sua fé estava viva, pulsando, ardendo. Lembra? Pois é. Se isso parece distante demais, é hora de conversar. Sem máscara, sem personagem. Só você, sua alma e Deus. Porque existe algo, ou algumas coisas, que estão impedindo sua fé de crescer. E o primeiro passo para quebrar isso é parar de fingir que está tudo bem quando não está. Seja honesto. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Não por tristeza, mas porque sentiu Ele te tocando de verdade? Às vezes, o que atrasa nosso crescimento não é o que nos falta, mas o que estamos carregando demais. Cargas ocultas que sabotam a fé, sabe, aquela culpa silenciosa que você acha que já superou? Ela ainda pode estar minando sua confiança no amor de Deus. Sabe aquela comparação constante com a fé dos outros, como se os outros tivessem uma conexão mais fácil com Deus? Isso também é um veneno que paralisa. E aquela autocobrança, disfarçada de zelo espiritual, que te faz achar que precisa fazer mais, orar mais, servir mais, para merecer ser ouvido, ela está te afundando. Mas o pior de tudo é o medo de confiar, o medo de se entregar por inteiro, porque crescer na fé exige desapego, e tem coisa que você ainda está tentando controlar. Sim, estou falando disso mesmo, dessa situação que você diz, eu entreguei para Deus, mas continua monitorando como se tivesse medo dele não resolver direito. Sabe o que isso revela? Falta de confiança no caráter de Deus, não porque você não o ama, mas porque está tentando se proteger da dor de uma decepção anterior. Sim, isso acontece com gente de fé, com gente que prega, canta, ora, ensina, gente que já viu milagres, mas tem medo de pedir de novo e não acontecer. Só que hoje, Deus está te chamando para outro lugar, para sair do modo sobrevivência e entrar no fluxo de confiança radical. Não aquela fé plástica de Instagram, mas aquela fé que rasga a alma, que te faz chorar na presença de Deus sem nem saber o porquê, que te faz andar por lugares que ainda estão escuros, porque você crê que Ele vai acender a luz no caminho. 3 inimigos invisíveis que bloqueiam seu crescimento espiritual. O hábito da distração. Você não percebe, mas vive distraído. Distraído do propósito, distraído do céu, distraído da voz de Deus. O celular rouba sua atenção. O medo rouba seu foco. As preocupações roubam sua sensibilidade. Não é sobre ter mais tempo para Deus. É sobre estar presente com Ele mesmo dentro do seu tempo real. A fé não morre de uma vez. Ela vai sendo sufocada lentamente pela fumaça das distrações. A resistência à vulnerabilidade. Você quer crescer na fé, mas tem medo de ser exposto. Medo de orar com sinceridade. Demais. Medo de mostrar suas dúvidas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não abençoa personagens. Ele transforma quem se mostra quebrado. Enquanto você se protege, você impede que Ele reconstrua. A zona de conforto espiritual.
Você se acostumou com a rotina, com a linguagem, com os versículos decorados, mas já não vive mais a revelação por trás deles. Quando foi a última vez que algo que você leu na Bíblia realmente te desconcertou, que fez você parar tudo e dizer: Deus, isso é para mim, me perdoa? A fé não cresce onde há conforto, ela cresce onde há risco, onde há confiança, onde há entrega. A fé precisa de espaço para florescer. Imagine um vaso com raízes demais e pouca terra. Por mais que você regue, adube, ore, a planta não cresce. Por quê? Porque não tem espaço. Assim é sua fé. Você tem buscado, tem orado, mas talvez esteja sufocando o processo porque não tirou o que está ocupando o lugar do crescimento. Sabe o que mais pode estar ocupando esse lugar? A vergonha, aquela que você não admite, que faz você dizer: Deus não vai me usar mais, ou não sou como os outros. Essa voz precisa ser silenciada. Não com frases motivacionais, mas com identidade. Você não é o que você sente. Você é o que Deus declarou sobre você. Mas eu oro e não sinto nada. Essa é uma das frases mais comuns de quem está travado na fé. E ela não significa que Deus te abandonou. Significa que você está sendo convidado a crescer. Porque fé não é sobre sentir. É sobre continuar mesmo sem sentir. É sobre confiar quando o céu parece mudo. É sobre obedecer sem plateia. Sobre andar sem mapa. Deus não está em silêncio porque te rejeitou. Ele está em silêncio porque está te fortalecendo. É no silêncio que Ele constrói profundidade. É no invisível que Ele trabalha as raízes. Lembra da história do bambu chinês? Durante 5 anos, ele não cresce nada visível, mas está criando raízes. E quando finalmente rompe o solo, ele cresce mais de 20 metros em semanas. Talvez sua fé esteja nesse estágio. Você acha que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando por baixo. E se a luta que você vive hoje for exatamente o terreno do seu próximo testemunho? Já pensou nisso? E se essa temporada de cansaço, frieza e dúvida for, na verdade, o solo fértil onde Deus vai florescer algo novo? Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Mas você precisa parar de resistir. Precisa parar de tentar resolver tudo sozinho. Precisa parar de fingir que está tudo certo. Hoje, Deus te chama para um passo diferente. Não é fazer mais. É soltar mais, soltar o controle, soltar os medos, soltar as culpas antigas. É tempo de abrir espaço, tempo de confiar no processo, tempo de recomeçar por dentro. E esse recomeço começa agora, com um simples ato: reconhecer o que está travando sua fé e decidir entregar isso. Você consegue imaginar o que aconteceria se você tirasse essas pedras do caminho? Se você limpasse o solo do seu coração? Não precisa responder agora, mas precisa sentir isso, porque o Espírito Santo está tocando aí, nesse exato ponto, e ainda tem mais para ser dito. Tem dias em que a gente tenta orar, mas parece que o céu está fechado. E aí você se pergunta em silêncio: será que sou eu? Será que é minha fé que não está funcionando mais? Mas o que talvez ninguém tenha te contado, e que talvez você precise ouvir agora, é que a fé não some. Ela se esconde, às vezes, atrás do barulho do mundo, das feridas não tratadas e dos medos que a gente finge não ter. Sim, existem feridas que nos ensinam a desconfiar até mesmo de Deus. E isso não é heresia, é humanidade. A dor de uma espera longa, a angústia de uma resposta que não veio, a decepção com pessoas que usaram o nome dele sem conhecer o coração dele. Tudo isso pode virar um bloqueio invisível. Você continua dizendo que acredita, mas lá no fundo está lutando contra uma parte de você que se cansou de esperar. E é aí que o crescimento da fé estagna, quando você acha que está errado por sentir o que sente e começa a esconder de Deus o que ele já sabe. A fé não cresce onde há fingimento espiritual.
Ela floresce onde há verdade emocional. Por isso, se hoje você está se sentindo desconectado, se sua fé parece pequena demais diante dos seus gigantes, não se culpe, não se afaste, não se esconda. Deus não espera um guerreiro perfeito, Ele procura um coração honesto. Às vezes, o verdadeiro ato de fé é admitir: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda estou aqui. Sabe por que é tão importante reconhecer isso? Porque a fé não cresce no resultado, ela cresce no processo. A maturidade espiritual não vem quando tudo dá certo. Ela nasce quando você escolhe permanecer, mesmo quando tudo parece errado. Quantas vezes você já se questionou se está orando da forma certa? Se está lendo a Bíblia o suficiente? Se Deus ainda está com você mesmo quando você sente o contrário? E quantas dessas vezes você não se encheu de culpa, como se o simples fato de ter dúvidas já fosse um sinal de fracasso? Mas escute bem isso. Até os discípulos que andaram ao lado de Jesus duvidaram. Até João Batista, que anunciou o Messias, teve um momento de confusão na prisão. A dúvida não é o oposto da fé. A indiferença, sim. A dúvida ainda quer acreditar. A dúvida é a alma perguntando: ainda tem esperança aqui? Então, se sua fé está pequena, não a despreze. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda e não foi por acaso. Ele sabia que, aos olhos humanos, ela pareceria insignificante. Mas também sabia que, plantada no solo certo, que é a entrega sincera, ela cresceria além da lógica. E sabe o que mais impede a fé de crescer? A comparação silenciosa. Quando você olha para a jornada dos outros e começa a pensar que Deus está mais presente na vida deles do que na sua. Quando você confunde vitrine com bastidor, achando que a fé do outro é mais bonita porque não vê as lágrimas que ele derrama no quarto em silêncio. Pare de se comparar. A fé não tem padrão estético. Ela é suada, chorada, às vezes até confusa, mas ainda assim é fé. E onde há fé, mesmo que em meio ao caos, há possibilidade de recomeço. Se você sente que está parado espiritualmente, talvez seja a hora de silenciar o mundo e ouvir sua alma. Ela tem gritado por espaço, ela tem implorado por conexão. E isso não exige um retiro espiritual em lugar nenhum. Às vezes, só exige que você desligue o automático e diga: Deus, eu estou aqui. Eu não quero te impressionar, eu só quero te encontrar. Você já percebeu como é fácil acumular culpa dentro da fé? Você falha e, ao invés de se achegar, você se afasta. Você sente medo e, ao invés de confessar, você disfarça com frases prontas. Mas Deus não te chamou para um relacionamento religioso. Ele te chamou para um relacionamento real. E relacionamentos reais são construídos com transparência, com tempo, com erros e recomeços, com noites em que você não sente nada e mesmo assim escolhe continuar. Com dias em que você se sente cheio e outros em que só consegue sussurrar: me ajuda. Por isso, pare de esperar um sentimento mágico para voltar a buscar. Pare de esperar uma motivação celestial para recomeçar. A fé cresce quando você se movimenta mesmo sem vontade, quando você decide confiar mesmo sem entender, quando você dá um passo mesmo com medo. Você não precisa sentir para crer, mas ao crer, eventualmente você vai sentir. Porque a fé precede a experiência, e não o contrário. Tem um silêncio que machuca, mas também tem um silêncio que cura. Um silêncio onde Deus trabalha no invisível, onde Ele reconstrói sua fé longe dos aplausos, longe da performance, longe do barulho que tantas vezes confunde devoção com rotina. Talvez o que você está chamando de seca espiritual seja, na verdade, um tempo de poda. Deus está tirando as folhas secas para fazer brotar algo novo. E isso dói, porque a poda parece perda, mas não é castigo, é preparação. Confie. Você pode não estar vendo frutos agora, mas isso não significa que não há raiz.
Você pode não estar sentindo a presença dele da forma que gostaria, mas isso não significa que ele não esteja perto. Algumas das maiores obras de Deus acontecem em silêncio. Algumas das maiores transformações começam com um: Pai, eu não sei mais orar, mas eu quero continuar. Permita-se crescer mesmo sem aplausos. Permita-se amadurecer mesmo sem respostas. A fé não depende do que você vê, mas do que você escolhe crer mesmo quando não entende nada. E essa escolha, ainda que simples, move o céu. Lembra de Pedro? Ele afundou quando tirou os olhos de Jesus. Mas ele teve fé suficiente para sair do barco. Talvez hoje Deus esteja te chamando para sair de um lugar confortável. Talvez Ele esteja dizendo: você já aprendeu a confiar quando tudo está sob controle. Agora quero te ensinar a confiar quando nada faz sentido. Isso não é punição, isso é crescimento. Você está sendo fortalecido nos bastidores. Deus está te ensinando a caminhar por fé e não por vista. Está te mostrando que a verdadeira intimidade com Ele não se prova no palco, mas no secreto, no momento em que você dobra o joelho mesmo cansado, na hora em que você abre a Bíblia mesmo sem vontade, na escolha diária de confiar mesmo sem ver o final da história. Esse é o tipo de fé que move montanhas. Não a que impressiona os outros, mas a que insiste em continuar quando tudo grita para desistir. E se hoje você sente que sua fé está apagada, lembre-se, Deus não despreza brasas quase mortas. Ele é especialista em reacender o que parece ter se apagado. Tudo o que Ele precisa é que você entregue a Ele o que ainda resta, mesmo que seja pouco, mesmo que esteja frágil. Às vezes, o maior milagre é continuar acreditando, mesmo em silêncio, mesmo chorando, mesmo sozinho. E é nesse tipo de fé que Deus escreve as maiores histórias. Agora feche os olhos por um instante e pense: qual foi o último momento em que você sentiu Deus te abraçar de verdade? Talvez tenha passado batido. Talvez Ele tenha usado uma música, um gesto, uma frase simples de alguém e você não percebeu, mas Ele estava ali. Porque Ele nunca deixou de estar. Não deixe o peso dos dias fazer você duvidar da presença dEle. Deus não é uma emoção que vai e vem. Ele é presença constante. E a fé cresce quando você começa a perceber Deus nos detalhes, no pequeno, no sussurro, no inesperado. Talvez o que esteja impedindo sua fé de crescer não seja a falta de oração, mas a pressa em ser ouvido. Talvez você esteja tentando alcançar Deus com fórmulas, quando tudo o que Ele quer é um coração entregue. Talvez você esteja buscando manifestações, quando o que Ele quer é conexão, e conexão exige presença, intencionalidade. Pausa. Então, pare agora, respire fundo e diga com sinceridade: Deus, me ensina a te ouvir de novo. Essa simples frase pode ser o reinício de uma fé que parecia esquecida. A fé não é um evento, é uma construção. E Deus está disposto a recomeçar com você, do ponto exato onde você parou. Tem momentos em que não é o barulho da dor que mais machuca, mas o eco do silêncio. Aquele tipo de silêncio que parece zombar da tua espera. Você ora, se entrega, tenta acreditar, e a resposta não vem. Não vem no tempo que você imaginou, nem do jeito que você planejou. E aí você começa a imaginar se o problema é você, se está faltando algo na sua fé, se Deus ainda está te ouvindo. Mas, e se eu te dissesse que o silêncio de Deus nem sempre é ausência? E se, na verdade, esse silêncio for uma linguagem que você ainda não aprendeu a interpretar? Deus também fala no intervalo, Ele fala nas pausas, Ele fala quando tudo parece em suspenso. Só que, para ouvir, é preciso mais do que ouvidos atentos. É preciso um coração que não se feche. Muita gente desiste nesse lugar. O lugar da espera.
Porque esperar exige renúncia, exige humildade e, acima de tudo, exige uma confiança que resista ao cansaço. Não é fácil continuar acreditando quando os dias vão passando e tudo continua igual, mas é justamente aí que nasce uma fé sólida, não baseada em sinais ou milagres visíveis, mas ancorada numa certeza invisível. Deus está fazendo algo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Essa certeza não se constrói de uma hora para outra. Ela é esculpida. A cada vez que você escolhe não desistir. A cada vez que você decide voltar a tentar, mesmo com o coração em pedaços. A cada manhã em que você levanta e diz: ainda que eu não veja, eu continuo crendo. Essa fé, que se recusa a morrer, é a que move o sobrenatural. E talvez você esteja pensando: mas eu não me sinto forte o suficiente. Então permita-me te lembrar. Não é a força da sua fé que move Deus, é a fidelidade dele que sustenta você. Mesmo quando você falha, mesmo quando você se sente distante, mesmo quando você duvida. A fidelidade dele é constante, ainda que a sua constância vacile. Essa é uma das verdades mais libertadoras. Deus não depende do seu desempenho espiritual para te amar. Ele não é um juiz esperando você tropeçar. Ele é um pai que entende cada tropeço, cada lágrima que ninguém viu, cada tentativa frustrada de se reerguer. E ele nunca parou de te chamar. Mesmo quando você se calou, pode ser que hoje você esteja caminhando sem direção. Pode ser que esteja se sentindo vazio, tentando se preencher com tarefas, com distrações, com qualquer coisa que te impeça de sentir a dor da desconexão. Mas não fuja disso, porque a dor também pode ser um caminho, não um caminho de condenação, mas de revelação. É no vale que a gente descobre quem realmente está conosco. Deus não tem medo da sua dor. Ele não se assusta com o seu desespero. Ele não vira o rosto diante da sua crise. Pelo contrário, é nesses momentos que ele se aproxima com mais ternura, não com respostas imediatas, mas com uma presença que, quando você percebe, muda tudo. Às vezes, o maior milagre não é Deus mudar sua situação, é Ele mudar o jeito como você olha para ela. Talvez Ele esteja te ensinando a caminhar sem muletas, a amadurecer sem depender da motivação, a crer sem ter garantias. Talvez Ele esteja te formando para algo que ainda não pode ser revelado. Porque se fosse revelado agora, você tentaria controlar, manipular, apressar. Mas o que vem de Deus exige tempo, processo e entrega. E entrega verdadeira só acontece quando a gente aprende a soltar o controle. Você está pronto para soltar? Porque muita gente ora pedindo a vontade de Deus, mas na prática não quer abrir mão da própria. Quer que Deus se encaixe em seus planos, em suas urgências, em seus prazos. Só que fé não é barganha, é rendição. E rendição só acontece quando você para de tentar convencer Deus a fazer do seu jeito e começa a pedir forças para aceitar o jeito dele. E o jeito dele muitas vezes começa pela desconstrução. Ele desmonta certezas frágeis, abala muros construídos com medo, rompe padrões que você usava como escudo. E isso é desconfortável, é desconcertante, mas também é libertador, porque você para de viver tentando parecer forte e começa a viver de verdade. Tem pessoas que vivem travadas, tentando manter uma aparência de espiritualidade, enquanto por dentro estão exaustas, gritando por socorro, escondendo feridas com frases bonitas. Mas Deus não te chamou para uma fé performática. Ele te chamou para uma fé sincera. E sinceridade, às vezes, é cair de joelhos e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo mais fingir que está tudo bem. Você pode ser sincero com Deus. Ele não vai te amar menos por isso. Ele não vai te abandonar por isso. Muito pelo contrário. É quando você para de fingir que começa a ser curado.
É quando você admite sua fragilidade que ele começa a reconstruir sua força. Não a força baseada em orgulho, mas aquela que nasce da dependência verdadeira. Talvez você precise reaprender a caminhar com Deus, não como quem cumpre obrigações religiosas, mas como quem volta a se apaixonar, como quem redescobre o encanto de conversar com o Pai, de confiar sem medo, de descansar sem culpa. Isso não é regressão, é renascimento, e todo renascimento exige coragem. Coragem para deixar para trás a versão de si mesmo que aprendeu a sobreviver em vez de viver. Coragem para sair da superfície e mergulhar na profundidade do que realmente importa. Coragem para deixar o passado no lugar dele e abraçar o presente, como um terreno sagrado onde Deus ainda quer construir algo novo. Sim, Deus ainda tem planos. E não são planos genéricos, são específicos, sob medida para você, alinhados com o que você precisa, não com o que você idealizou. E quando você começar a confiar nisso, vai perceber que não precisa mais forçar nada. As portas certas se abrirão, as respostas virão, os encontros acontecerão. Mas antes de tudo isso, vem a cura interior, aquela que ninguém vê, aquela que redefine seus olhos, sua fé, seu senso de identidade. Porque enquanto você enxergar a vida a partir das feridas, vai sempre achar que Deus está distante. Mas quando você começar a olhar a partir da graça, vai perceber que Ele sempre esteve mais perto do que você imaginava. Você não precisa mais provar nada, nem para Deus, nem para ninguém. Você só precisa se permitir ser quem você é e permitir que Deus, com sua graça, transforme esse quem você é em quem você nasceu para ser. E isso não acontece do dia para a noite. Não acontece em linha reta. Acontece no ritmo da graça. Acontece quando você para de se pressionar para ser perfeito e começa a se permitir ser moldado. Quando você entende que cada dia é uma chance nova de recomeçar, sem peso, sem culpa, sem medo. Então, se hoje seu coração estiver cansado, apenas pare. Respire. Fale com Deus do jeito mais simples possível. Não precisa de palavras bonitas, só precisa ser real. E se as palavras não vierem, tudo bem. Deus também entende lágrimas, Ele também entende suspiros, Ele também responde o silêncio. Às vezes, tudo o que Ele espera de você é isso, que você volte a se permitir sentir, que você pare de correr, que você descanse, que você se lembre que ainda dá tempo de recomeçar, de sonhar de novo, de amar de novo, de confiar, de viver. Ainda dá tempo de permitir que sua fé floresça, mesmo depois de tantas quedas. E se você chegou até aqui, é porque ainda há uma chama acesa dentro de você. E essa chama, por menor que pareça, ainda é luz, ainda é vida, ainda é promessa. Existe um tipo de recomeço que não começa com um passo, começa com uma decisão silenciosa. Aquela que você toma no íntimo, sem alarde, sem avisar ninguém. Uma escolha discreta, mas poderosa. Eu não vou mais viver, como se a minha história tivesse terminado. E às vezes, é só isso que Deus espera para acionar uma mudança profunda. A sua permissão para começar de novo, mesmo em meio às ruínas. Há dores que nos deixam tão fragmentados que a gente começa a acreditar que jamais vai se reconhecer inteiro de novo. Mas Deus não tem pressa. Ele é especialista em reconstruir com paciência. Ele sabe lidar com cacos. Ele não te pede que venha pronto. Ele só quer que você venha do jeito que está, sem maquiagem emocional, sem filtro espiritual, com verdade. Sabe aquele momento em que você olha para a própria vida e se pergunta: como foi que eu vim parar aqui? Esse ponto de virada, que muitas vezes vem acompanhado de angústia, pode ser justamente o chão fértil para um novo capítulo. Porque quando a gente se vê perdido, sem direção,
É aí que nasce a verdadeira dependência, não a dependência religiosa, mas aquela que te leva a descansar nos braços de um Deus que não cobra perfeição, mas entrega. E talvez você esteja cansado de tentar ser forte. Talvez você tenha construído tantas barreiras emocionais para sobreviver que já não sabe mais como abaixar a guarda. Mas Deus não quer a sua performance. Ele quer o seu coração. E Ele sabe como acessar áreas em você que você mesmo já desistiu de visitar. Tem sentimentos que a gente tranca porque acredita que já não merecem mais ser sentidos. Sonhos que a gente engaveta como se nunca tivessem existido. Planos adiados até sumirem do radar. Mas Deus é especialista em trazer à tona o que parecia esquecido. Ele sopra vida no que você considerava morto. E Ele não precisa de circunstâncias perfeitas para fazer isso. Ele só precisa de abertura. Você não precisa entender tudo agora, nem enxergar o quadro completo. Na verdade, fé não é sobre ter todas as respostas. Fé é continuar mesmo sem saber exatamente onde vai dar. É confiar mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça. E às vezes é justamente quando tudo parece mais confuso que Deus começa a alinhar o que está fora do lugar. É curioso como os maiores milagres não fazem barulho. Eles acontecem no silêncio do coração. Quando, de repente, você percebe que já não pensa da mesma forma, que aquela dor perdeu o poder de te paralisar, que aquele medo já não te domina como antes. É um processo tão sutil que quando você percebe, já não é mais o mesmo. E esse é o verdadeiro milagre, ser transformado de dentro para fora. Talvez hoje você não precise de uma resposta imediata. Talvez o que você realmente precisa seja uma nova perspectiva, uma lente nova para enxergar a própria vida. Por quê? Às vezes, o que dói não é o que está acontecendo, mas o jeito como você está interpretando. E é aí que Deus entra, não para apagar a realidade, mas para te ensinar a encará-la com os olhos da fé. E não, isso não significa negar a dor, significa não ser dominado por ela. Significa reconhecer que, mesmo diante do caos, há um Deus que continua soberano, que não perdeu o controle, que não te esqueceu, que ainda está escrevendo, mesmo quando parece que a página está em branco. Você pode não ver, mas tem coisas se movendo no invisível. Tem orações antigas sendo respondidas de formas que você ainda não entendeu. Tem livramentos que você nem percebeu que aconteceram. Tem sementes que você plantou com lágrimas, germinando em silêncio. Deus está trabalhando. Sempre esteve. Mas Ele também está te ensinando. E esse é um detalhe que muitos ignoram. O processo de Deus não é apenas para o resultado, é para a formação. Ele não quer só te levar a um lugar novo. Ele quer te transformar em alguém novo antes de te entregar o novo. Porque senão, você vai estragar o presente com as velhas feridas. Vai destruir oportunidades com antigas inseguranças. Vai sabotar promessas com padrões que ainda não foram curados. E curar dói. Porque exige honestidade, exige encarar de frente o que você passou a vida inteira tentando evitar. Exige parar de se esconder atrás de desculpas, mas também é libertador, porque a cura que vem de Deus não é remendo, é reconstrução. Ele não tapa buracos, ele refaz o alicerce. E o novo que ele tem para você não é uma versão reciclada do antigo, é algo completamente diferente, inesperado, inédito, mas para isso você precisa parar de olhar para trás como se o melhor já tivesse ficado lá. O passado pode ter sido bonito, mas o que Deus está preparando ainda vai te surpreender. E não com promessas vazias, mas com o renascimento verdadeiro. Só que esse renascimento exige uma coisa: rendição. E rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É quando você entende que nem sempre a resposta virá da forma que você quer, mas ela virá. É quando você confia que o tempo de Deus é mais sábio que a sua pressa. É quando você escolhe permanecer,
mesmo quando tudo em você grita por fuga. Porque fugir parece mais fácil, mas permanecer é que amadurece. E quando você permanece, mesmo sem entender, você se torna terreno fértil para o mover de Deus. Não é sobre sentir, é sobre escolher. E às vezes, a escolha mais espiritual é simplesmente continuar. Você não precisa provar nada para ser aceito por Deus. Você já é amado, já é visto, já é conhecido em cada detalhe. Deus não se impressiona com sua força. Ele se incomove com a sua entrega. E talvez hoje, tudo o que Ele esteja esperando é que você se permita ser cuidado. Sim, cuidado. Porque tem momentos em que você não precisa de mais responsabilidades espirituais. Precisa de descanso. Precisa ouvir que não está sozinho, que ainda há esperança, que ainda há um caminho. Que mesmo com todas as falhas, Deus ainda acredita em você. E sabe por quê? Porque Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece o seu coração. Ele sabe da sua intenção. E isso basta para Ele começar algo novo. Não permita que a dor apague a sua sensibilidade. Não se torne insensível para sobreviver, porque é na sensibilidade que Deus te alcança, é na vulnerabilidade que Ele te cura, e é na sinceridade que Ele te levanta. Você não foi criado para viver em modo de defesa. Foi criado para amar, para sentir, para crescer, para florescer. E florescer dói, mas vale a pena. Porque quem floresce depois do inverno, floresce com mais raiz. Então, hoje, mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que sua alma esteja cansada, mesmo que os dias estejam confusos, faça essa escolha silenciosa, mas poderosa. Eu não vou parar aqui, eu ainda creio. E se for preciso, recomeço 1000 vezes com Deus. Porque com Ele, nenhum recomeço é tempo perdido, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum desvio é irreversível. Enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver fé, há caminho. E enquanto houver Deus, há promessas vivas esperando para se cumprir.